Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês estão se cuidando? Que bom, né? Importante é se cuidar. Nós estamos aí dando continuidade nesse plano de estudo e doutorado, nesse ano de 2021. A série aqui é o terceiro ano do ensino médio. Esse aqui é o canal, esse é o meu canal, Professor Patrick Rocha. Se você gostar do vídeo, vou pedir que você dê um like, que você se inscreva, compartilhe, tá bom? Nós estamos aqui então no terceiro ano do ensino médio, a disciplina é Filosofia, volume 1, semana 2, tá ok? Eixo temático ser humano, tema tópico natureza e cultura. Isso aqui está na apostila de vocês, habilidades, conteúdos. Ok. O tema da semana é natureza e cultura. Como você está essa semana? E sua família, estão todos se cuidando? Espero que sim. Você deve estar aí pensando, esse professor, ele não quer saber como eu estou de verdade. Está só tentando ser educado. Você tem razão em desconfiar, porque no dia a dia essas perguntas são feitas de forma automática, só por hábito social mesmo. Muita gente pergunta: "Ei, você tá bem?", entendeu? Mas não quer saber se você tá bem, entendeu? Se você tá passando por alguma dificuldade, alguma coisa ou não. É só uma pergunta, é só uma formalidade, entendeu? É a mesma coisa que perguntar, é a mesma coisa que falar: "Oi, olá, tudo bem?", né? O tudo bem já é. Às vezes elas servem para criar um ambiente de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, mas na realidade eu acho que é mais de simpatia, né. Você sabe a diferença de empatia e simpatia, né? Eu acho que na realidade a palavra aqui empatia não é muito certo não, eu acho que é mais de simpatia, que empatia na realidade é um sentimento sincero de se colocar no lugar do outro, né, simpatia é isso, simpatia é você só fazer um social, né, com a pessoa. Ou para abrir um canal de comunicação que serve também. E é este o ponto que vamos abordar nessa semana. Vamos falar da capacidade do ser humano inventar formas diversas de ser ser humano. Nós somos animais, nós somos, né? Temos instintos, buscamos sobreviver, mas também somos culturais. E o que significa ser cultural? Significa inventar jeitos de se comunicar, como o jeito que você foi abordado nesse texto. Significa também criar jeitos para comer, vestir, namorar, para ser e estar no mundo, enfim. Vamos falar sobre isso, né? Natureza. A natureza, em linhas bastante gerais, é considerado o plano da não liberdade, daquilo que é da forma que é e que não pode ser de outro jeito. Compreenda, quando abordamos o tema natureza na filosofia e sociologia, não estamos pensando apenas na fauna e flora, né? Por exemplo, como pensa a ciência, como pensa a geografia em planície, né? Ou vegetações. Estamos pensando na lógica que rege a vida em termos biológicos, físicos, químicos. A árvore é árvore. Se determinada árvore for uma jabuticabeira, com certeza não produzirá manga, pois é da natureza dela produzir jabuticaba, e isso ocorrerá caso haja solo e condições climáticas favoráveis, entendeu? Se também, é, por exemplo, gente, a gente vê, eu vejo muitos pés de goiaba aqui no sul de Minas, mas assim, e principalmente aí quando você faz aquelas caminhadas em roça, né? Eu gosto muito de fazer essas caminhadas. Eu acho aqui no lugar que eu moro aqui, muitas goiabeiras, muita goiaba. Aí você vai pegar aquela goiaba, ela tá aguada, ela tá muito ruim. Sabe por quê? Porque ela não é favorável para aquilo, ela só produz o fruto porque é natural. Mas, por exemplo, aí eu descobri que para você cuidar da goiaba, você tem que fertilizar o solo, tem que usar adubo, tem que usar um tanto de coisa para a goiaba ficar boa, para ficar gostosa, entendeu? Para ela ser comestível, senão ela fica insossa, cheio de bichos, entendeu? Ela fica sem graça, né? Por mais comum que seja associar a imagem do pássaro voando com a ideia de liberdade, essa reação não parece correta, pois o voo do pássaro não ocorre porque ele escolheu voar, entendeu? É da natureza dele. Ele voa por determinação instintiva. O pássaro voa de acordo com as características genéticas de sua espécie, entendeu? Ele voa porque voa, né? Ah, eu quero ter asas, eu vou implantar uma asa aqui em mim e vou começar a voar.
Não, não é, isso não seria natural, você seria um mutante se fizesse isso, entendeu? Ou seja, você seria algo sobrenatural, fora do comum, uma mutação, né? Agora, o pássaro é normal ter asas e voar, é. Nós somos natureza na medida em que somos corpo, músculos, reflexos, hormônios. Somos natureza na medida em que temos fome, sentimos frio e somos compostos por matéria orgânica. Com os avanços tecnológicos e científicos, o ser humano se distanciou da natureza e se configurou como um ser não natural, ou pelo menos antinatural. Em grande medida, isso ocorreu para justificar o domínio do ser humano racional sobre a natureza selvagem irracional. Um dos principais motivos da crise ambiental é esse divórcio da humanidade com a natureza, com sua própria natureza e com o mundo natural. Infelizmente, o ser humano ele tem uma relação nada natural, ou seja, nada natural com a natureza. Ele vê a natureza só para explorar, principalmente um homem ocidental, principalmente um homem que está preocupado só com lucro. Os índios, gente, a cultura indígena, ela sabe sobreviver da natureza, mas sem explorar tanto, entendeu? Ah, não tem exploração zero? Não, eles exploram a terra, mas de um jeito que aquela exploração que eles fazem, às vezes, do cultivo de alguma coisa, né, não vai danificar a natureza, entendeu? Cultura. A palavra cultura vem do latim colere e significa cultivar. Enquanto a natureza é o plano de não liberdade, da não mudança, a cultura é o plano da mudança e da liberdade. Ou seja, falando assim, a natureza você não tem como fugir dela, agora a cultura sim. Dos valores às instituições, da linguagem aos papéis de gênero, papel de gênero, homem e mulher, né? Do jeito de comer ao jeito de amar, tudo é cultural, né? Por exemplo, por que mineiro, nós mineiros, a maioria de nós, muitos de nós temos alergia ao camarão? Vai na praia, vai lá para Ubatuba, lá para o Espírito Santo, né? Não sei aonde, no Rio. Aí vai lá, come aquele camarãozinho, que acha delicioso, e fica a língua toda coçando. Tem umas pessoas que têm alergia. Tem gente que tem que parar no hospital, tem que tomar um antialérgico sério. Por quê? Porque não é cultural, por exemplo, para nós aqui, esse contato com o camarão, entendeu? Com esse tipo de alimento. Então, por isso que se desenvolve muitas alergias, né, alimentares. Porque, por exemplo, uma pessoa que vive na beira da praia, existem pessoas que moram na praia e têm alergia a camarão? Tem, entendeu? Mas em si a população em si não tem, porque já está acostumada a ter aquele tipo de alimentação, entendeu? Você sabia que também muitos tipos de alergia, a gente cura a alergia comendo, por exemplo, você tem alergia a camarão, né? Alguns médicos recomendam que você coma camarão, né? Para você perder aquela alergia, para o seu corpo acostumar com aquilo. Agora o processo eu não sei como que é, né, gente? Tem que ser com o médico. Você já percebeu como a cultura é diversa? Arroz e feijão são a base da mesa brasileira, mas não é assim em todos os países. Tem lugar que o pessoal come massa. No Canadá mesmo é comum comer, em lugar de arroz e feijão, comer purê de batata com carne, né? Com carne bem gorda, né? Porque a explicação é por causa do frio, né? As pessoas lá têm que, principalmente na época do frio canadense, que é muito rígido, chega a 30 graus negativos, a pessoa tem que comer alguma coisa muito pesada, muito calórica para se sustentar, tá? E dentro de um mesmo país há pluralidade cultural também. Na culinária, na arte, no dialeto, o Brasil exibe uma multiplicidade de formas. Em Minas, por exemplo, o nosso jeito de falar, de acolher as pessoas, de oferecer um cafezinho, um pão de queijo ou bolo de fubá, compõe os aspectos do patrimônio cultural de Minas Gerais, né? Em outras regiões do país há outros dialetos, outras culinárias e outros costumes. Você vê aí, aqui em Minas Gerais é comum ter buchada de bode? Não, só se. Aí se tiver também, você pode ter certeza que é algum imigrante nordestino, né, que trouxe isso ou que está fazendo isso.
né? É comum aqui ter chimarrão? Não, entendeu? Tomar tererê? Não, né? E se tiver também, geralmente ou o mineiro que foi lá e aprendeu e trouxe esse costume, ou é um gaúcho, um mato-grossense que trouxe, entendeu? Quando eu falo do tererê. Biologicamente, nós somos animais humanos, possuímos características semelhantes, certo? O que nos faz diferentes, então? Nós somos natureza, mas não somos só natureza. Somos seres culturais também. Por sermos culturais, inventamos diversas formas de estar de ser e estar no mundo e com os outros. A cultura não é composta apenas de aspectos positivos. Todas as formas de discriminação e preconceito, como sexismo, racismo, xenofobia, são construções culturais também. Ninguém nasce preconceituoso, racista, machista. Tudo isso depende da cultura que nós vivemos. Por exemplo, nós vivemos numa cultura, eu falo no Brasil, não vou falar nem de Minas Gerais, mas no Brasil, uma cultura muito machista, né? Que o homem ele tem um privilégio infinito, mas, né? E a mulher sempre deixada em segundo plano. É por isso que existe até aquele livro da Simone de Beauvoir que chama O Segundo Sexo. Ela fala o segundo sexo porque em primeiro lugar está o homem, entendeu? Aí fala que a mulher é o segundo sexo. Ela é deixada sempre em segundo lugar, né? É... Mas também isso, gente, é uma questão cultural, né? Contudo, existe um movimento para naturalizar esse aspecto discriminatório da cultura. Alguns grupos se beneficiam dessa empreitada de naturalizar o que é natural. Por exemplo, costuma-se dizer que educar é uma característica da natureza feminina para desobrigar os homens dessa responsabilidade, ou seja, a mulher que tem que educar. Então o homem fica de boa, fica livre, tranquilo, né? Para assistir seu jogo de futebol, para tomar cervejinha com os amigos, enquanto a mãe que tem que educar. Presta atenção, né? Olha você vê. Outros dizem que é da natureza do povo indígena ser preguiçoso para justificar a supressão de suas terras e a dizimação de sua cultura, como ocorreu no período da colonização e ocorre até hoje. Tem gente que nunca viu índio, nunca foi numa tribo indígena, mas pela mídia, pelas informações, acha que índio é preguiçoso. Mas não sabe que nunca viu um índio na vida, nunca foi numa tribo indígena, não conviveu com ninguém. Mas é o preconceito, né? E o preconceito ele comunica, né? Outros ainda dizem que é natural a desigualdade social, a pobreza, pois desfrutam dos benefícios de pertencer a uma classe social privilegiada. Mas tudo isso é cultural, ou seja, foi inventado, pode ser transformado ou negado, e nestes casos deve ser. Naturalizar aquilo que é cultural, nestes casos, é uma empreitada daqueles que não querem mudança para não perder o poder e manter os privilégios. Por exemplo, a gente vê a questão das castas na Índia, entendeu? Que é uma questão assim, ó. É uma questão que, por exemplo, é religiosa e cultural, entendeu? É, tipo assim, você nasceu pobre, você nasceu nessa casta, porque os céus, os deuses quisem assim, né? Então, é uma linguagem arriscada, né? Arriscada não, e muitos aceitam, né, acreditando que isso é a verdade. Né? Por exemplo, até não, Deus quis que eu nascesse numa família pobre. Aí a gente pode perguntar, será que Deus quis? Ou a sociedade injusta que fez isso? Entendeu? Ou é a sociedade que construiu essa injustiça? Né? Linguagem. Aí desculpa aí voltando assim, mas quando você fala assim, Deus quis. Então, por exemplo, Deus quis, olha, eu quero que o Zezinho, o Zezinho aqui, ele vai nascer numa família bem pobre, não vai ter condições, não vai comer direito, entendeu? Vai passar muita fome, necessidade. Agora que o Joãozinho vai nascer numa família rica, entendeu? Ele vai ser doutor, ele vai ter piscina na casa dele, ele vai viajar para Disney, ele vai comer do bom do melhor, entendeu? Quando você fala isso, você naturaliza assim que, tipo assim, então, que Deus é esse? Então, você vê que tá errado isso aí, né? Essa imagem aí, inclusive de jogar a responsabilidade para Deus, para os céus. O ser humano, ele faz essas coisas, né? Linguagem. A linguagem simbólica é uma marca distintiva do ser humano. Através da linguagem é possível transcender, representar e ressignificar o mundo.
Pela linguagem, a humanidade criou novas leis e valores, e não precisou obedecer apenas à lei da selva, às leis da natureza. Pela linguagem é possível transitar no espaço e no tempo. A linguagem é a roupa com as quais as ideias ganham visibilidade e podem ser complexificadas e compartilhadas. Tente pensar em algo sem utilizar um tipo de linguagem para representar este algo. Pense em hotel, sem pensar na palavra ou som ou qualquer outra forma de representar a ideia de hotel. Impossível, né? O desenvolvimento da linguagem é o desenvolvimento do próprio pensamento, e do desenvolvimento do pensamento é a mola mestra do desenvolvimento e das mudanças que ocorreram na humanidade. O homem, sob este aspecto, é um animal simbólico e não lida com o mundo de forma direta. Ele lida com o mundo através dos filtros de compreensão criados pela linguagem humana. Alguns olham para o mundo com um filtro religioso, uma linguagem religiosa. Outros através da economia, né, que tudo é do dinheiro, né, que tudo é poder. Outros ainda através do filtro da arte, da política. O certo é que todos os nossos valores, ideias, perspectivas são construções linguísticas. Por isso, a linguagem é aspecto fundamental da cultura. Ok, então vamos lá para as nossas atividades. São 3, né? 1. Os fragmentos de texto relacionam e contrapõem os temas da natureza e da cultura. Vamos prestar bastante atenção nesse textinho aqui, que ele é o enunciado, né? O enunciado geralmente tem a ver com a resposta. É interessante observar que não falta ao chimpanzé a mesma capacidade de observação e de invenção de uma criança no primeiro ano de vida, faltando-lhe, porém, a capacidade de comunicação. Assim sendo, cada observação realizada por um indivíduo chimpanzé não beneficia sua espécie, pois nasce e acaba com ele. No caso humano, ocorre exatamente o contrário. Toda experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de acumulação. Assim sendo, a comunicação é um processo cultural. Mais explicitamente, a linguagem humana é um produto da cultura, mas não existiria cultura se um homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral. Ok? Então está falando de linguagem, comunicação. Todo comportamento humano se origina do uso de símbolos. Símbolos. Por exemplo, você pensa numa cruz, você lembra de Cristo, católicos, protestantes, dos seguidores de Jesus, né? Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e fê-los humanos. Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram somente pelo uso de símbolos. A relação, a relação de diferenciação entre natureza e cultura tem como aspecto fundamental o fato de a cultura como elemento distintivo da humanidade nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação. A cultura componente humana ser processo de distanciamento e de ruptura do reino animal, superando os determinismos da natureza. Não é isso aqui, tá? Porque não existe essa ruptura com o meio animal, porque o ser humano também é animal, faz parte da natureza. C. A evolução gradual da raça humana não conseguia anular nem mesmo minimizar a decisiva presença dos instintos na ação humana. Então, gente, os instintos fazem parte e faz parte do ser humano, por exemplo, controlar esses instintos através da racionalidade. D. A natureza animal apresentar a capacidade criadora de símbolos como elemento comum aos homens ou aos animais não humanos. Também não. A natureza determina o que os seres são. Não é a natureza, e sim a cultura. Então a resposta correta é a A. Tá bom? A cultura como elemento da humanidade nasce da singular capacidade humana de assimilação e comunicação. Então, a cultura faz o homem se assimilar, faz ele se ajustar diante daquela cultura e a comunicação ajuda. O enunciado, então, gente, dá dica ao falar da questão da comunicação. Somente o ser humano possui a capacidade racional de se comunicar. Ok? Então, a resposta é a letra A. Número 2. Este fragmento aborda o tema da cultura. No final do século XVIII e no princípio do seguinte, o termo germânico cultur era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa civilisation
referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. Ambos os termos foram sintetizados por Edward Taylor no vocábulo inglês culture, que, tomado em seu amplo sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma comunidade, de uma sociedade. Com esta definição, Taylor abrangia uma só palavra para todas as possibilidades de realização, além de marcar fortemente o aprendizado da cultura em oposição à ideia de aquisição inata, transmitida por mecanismos biológicos. O homem, olha para você ver o que é um homem. O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda a comunidade. A distinção e a relação entre natureza e cultura deve-se ao fato da cultura, é a letra D, tá? Porque diz o seguinte: ser processo resultado acumulativo de humanização do animal homem, possibilitando e expressando conquistas materiais e espirituais. Tá? A letra D sintetiza melhor o enunciado que esse aqui, tá bom? Vocês releiam aí na apostila. Então é a letra D, tá? Número 3. Leia o fragmento do poema do escritor e poeta Bertolt Brecht. Nós vamos pedir com insistência, nunca digam isso é natural, diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que escorre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza. Mas não digam nunca isso é natural, para que nada passe a ser imutável. O Bertolt Brecht, ele era alemão e estava vivendo a realidade terrível do nazismo, né? Então, ele tem muito a ver, e essa aqui parece que tem a ver com a gente também, né, gente? Leia o item sobre cultura na parte de conteúdo, tá? Você vai voltar lá sobre cultura dessa semana, bem como o poema acima, e disserte sobre os riscos e consequências de considerar naturais aspectos da cultura. Faça uma folha separada, tá bom? Então é o seguinte, eu vou dar uma sugestão, tá? Será que quando nós, seres humanos, naturalizamos algo, ou seja, achamos normal, principalmente no aspecto social, é natural uma pessoa morrer? Algumas pessoas vão dizer que a morte é algo natural, mas será que a sociedade não poderia evitar essa morte? O infartado que morre sem atendimento médico adequado, ele não poderia ter evitado aquilo, às vezes ele poderia estar vivendo ainda? Um idoso que morre de Covid, ou uma pessoa normal que morre de Covid por falta de oxigênio, não é algo natural. Esse idoso poderia ter recebido um tratamento mais humano e adequado, quem sabe poderia ter salvado sua vida. Ou não, mas pelo menos ele receberia um tratamento adequado. A pobreza extrema é algo natural, enquanto alguns povos privilegiados acumulam riquezas. Então, a gente não deve achar natural as coisas. Tá ok? É esse sentido aí que o Bertolt Brecht fala. Gente, bons estudos para vocês. Espero ter ajudado e valeu. Tchauzinho.